Nessa primeira maneira de fazer a nuvem, a gente vai molhar a parte de fora, a parte externa da nuvem, e vai deixar seco por dentro, para ver o que acontece. Deixa eu dar uma limpada aqui com a própria água. Você vai usar esse pincel aí? Você Eu tá vou. na mão? Tá, eu tenho um parecido. Esse. Pode ser. É mais fino, mas é Eu parecido. puxo mais pro azul aqui que eu já tenho, né? Eu vou tentar deixar um pouco mais encorpada a cor, porque como tem água no papel, se eu deixo muito aguado e mais a água do papel, fica muito aguado. Lógico. Aí, então, cadê? Aqui o pincelzinho, vou roubar um pincel seu só para pôr água Pode fora roubar. aqui, ó. Eu venho na área externa e vou meio que desenhar uma nuvem pelo inverso. Vou deixar a nuvem seca na parte de dentro, ó. Fazer uns relevozinhos assim. Deixa um outro pedacinho seco lá. Tá bem molhadinho mesmo. Não encharcado, mas bem Molhado. umedecido. Ó. Deixa eu fazer primeiro, aí você faz o teu depois. Só acompanha até o final aqui. Pintei. Agora com a cor que eu tenho, que é o azul ultramar misturado com essa sujeira de cor aqui que eu tinha, eu venho pondo, ó. E a água, lógico, vai seguir até onde tem, a tinta vai seguir até onde tem a água, ela para onde encostou no seco, né? Aí o que acontece? Cria essas bordas meio secas, assim, né? Cria esse encontro de seco no molhado e fica recortado, né? Ó, dá uma espalhadinha lá, só para ter mais consistência de cor, ó. Diferença aqui da tinta aguada. E aí, o que eu quero comentar mais ficou praticamente recortada, a nuvem parece descolada do céu, né? O que você pode fazer é, com esse ou com outro pincelzinho, você só vem aqui no cantinho e dá umas quebradas. Ó, esse pedacinho eu quero um pouco mais suave, então você passa a água, ele vai dar uma suavizada. Ah, aqui eu também quero um pouquinho mais suave, ó. Aí você vem só com o pincel e a água e vai dar uma suavizadinha. E outra coisa que você pode fazer é inserir um pouquinho de volume, de relevo. Ó, eu pus a tinta aqui e aí eu uso o mesmo processo. Eu venho com o pincel molhado e vou quebrando o encontro do seco com o úmido para fazer um degradê. Esses encontros eles são chamados de bordas, né? Então você ou pode ficar com a borda seca, assim, rígida, ou você pode usar a água para dar uma suavizada na transição e criar um pouco de volume. Isso aí, pode fazer o teu. Tá, eu sem querer fazer uma pincelada que eu tirar. Ó, no outro tipo de nuvem, a gente vai inverter, vai trabalhar com a área seca fora do que vai ser o desenho da nuvem, né? Então eu vou, primeiramente, com o pincel bem molhadinho aqui, desenhar uma área de nuvem interna aqui, desenhando com a água, olhando de lado para ver onde está brilhando, para saber onde tem água, né? Pode pôr uma quantidade generosa. E aí você vai escolher a cor aí que você quer fazer. Vou variar um pouquinho, vou usar outro azul, que é o azul cerúleo aqui, diferente do ultramar que eu usei primeiro, ele é um pouco mais claro. E aí eu vou passar o pincel com pinceladas amplas e vou deixar encostar bem de leve aonde está molhado, ó. E olha só como eu uso a pincelada ampla sem ter que esfregar muitas vezes no mesmo lugar, né? Naturalmente o que acontece é que quando a tinta encontra a água, ela dá aquela vazada e fica uma borda suave, uma transição suave, ela vai invadindo ali. Continua aqui para baixo, passando também. Às vezes a água que está na área interna da nuvem vai vazar também, vai dar um efeito diferente. É bastante fluido, né? Tem que deixar acontecer os acasos, porque faz parte da fluidez da nuvem que você está retratando, né? Nuvem é água no final das contas, né? Então tem que ser fluido o negócio. E se quiser deixar uns pedaços em branco sem pintar também, faz parte do efeito. E aí nessa aqui acho que praticamente eu não vou precisar
pôr aquele cheinho embaixo, eu posso pôr em um outro lugar, uma variaçãozinha de cor. Aproveitando que eu tenho aqui na minha paleta meio suja, eu tenho amarelos e vermelhos, já vai criar um terciário, assim, um marronzinho, que pode servir para dar uma cor diferente nessas nuvens aqui. Beleza? Esse é o efeito aí, molhando na área de dentro do que vai ser a nuvem. Pode fazer o teu. Então no próximo tipo aqui eu vou usar um papel auxiliar para secar um trecho, né? E como eu vou secar, eu preciso ter quantidades de umidade para que secando funcione, né? Para que o branco ou a parte clara do papel volte à tona, né? Então eu dou uma molhada primeiro para funcionar o degradê. Eu vou preparar a minha cor aqui, partindo do azul ultramar, vou usar uma cor um pouco mais escura aqui para fazer um céu mais carregado. E vou puxando o degradê, ó, de preferência sem voltar no mesmo lugar. Passa e deixa fluir, ó. Passa e vai, passa e vai. Eu vou até variar o azul, conforme vai descendo vai ficando um pouquinho mais claro. E a gente sente até um outro efeito, ó. Só esse escorrido aqui já é um efeito interessante de céu. Mas rapidinho tem que chegar com o papel aqui, ó, amassadinho, irregular, e começar a secar uns pedaços, ó. Tem que estar bem molhadinho para ter o que secar. Tem que ser mais ou menos rápido, porque senão a tinta já secou e não tem como tirar, né? E tem que ser com papel irregular. Se você vem com papel plano, você vai fazer uma nuvem achatada, não vai parecer nuvem, né? Aqui com o papel todo amassadinho assim, fica essa marca irregular, né? Beleza? Então é um retirar. Então nesse aqui eu vou também habitualmente dar uma molhadinha. Como eu trabalho tirando água, né, tirando tinta, tem que estar meio molhado para funcionar melhor. Então eu pego uma cor já dentro do contexto do que eu estou usando, faço um degradê aqui, vou fazer esse céu mais escuro. E olha lá, vai fluindo aqui, sem voltar muitas vezes no mesmo lugar, para não criar manchas. Aí olha só, o efeito do pincel é você usar eles limpo e praticamente seco aqui para retirar, ó. Ele funciona mais ou menos como o papel no caso anterior, que vai secando, né? Então eu posso secar algumas áreas com o pincel, mas eu posso ao mesmo tempo acrescentar água, inclusive jogando água assim, ó, para criar umas gotinhas aleatórias, né? Para dar um céu mais aleatório, né? Nada muito desenhadinho, né? Quando você cai essas gotinhas, ele vai dando uns efeitos inesperados, né? E vai criando umas manchas bacanas. Ou o próprio pincel com água, né? Vai acrescentando e vai criando brancos instantâneos. Quando a água entra no papel, ela vai empurrando o pigmento para os lados, né? E aí a gente tem que ver o tipo do papel que está sendo usado. Aqui no caso estou usando um papel fibra de bambu aqui, que dá um efeito interessante. Olha lá, então dá um efeito diferente de nuvem aí. Beleza? Então é retirar com o pincel seco assim, ó, criando linhas e mais desenhado, ou acrescentar jogando água para criar efeitos diferentes. Aí. Muito bem, no próximo a gente vai usar a técnica de arrastar o pincel meio seco para criar um efeito de tinta de preenchimento incompleto, assim, né? Então nesse caso a folha tem que estar seca, e se tiver molhada a tinta já espalha e não fica o arrastado, né, o rastro. E o pincel tem que ser usado bem deitado, né? Então eu vou segurar aqui para cima e vou fazer assim, ó. Pum! É super rápido, é a técnica mais rápida, ó. E aí você vai sentindo aonde merece um toque a mais e aonde já tá bom, né? Estou construindo com cores quentes aqui, laranjadinho.
Isso dá uma dinâmica, uma expressividade interessante, né? E dá aqueles céus com ventanias, assim, né? De dias com ventania. Pronto, é talvez o mais rápido deles, assim. A dica então é pincel deitado para não desenhar com a ponta do pincel e sim ficar o arrastado. Beleza, ele fechou. Então nesse último que vai ser o céu, as nuvens mais escuras do que o céu, que até aqui a gente fez clarear a nuvem, né? Limpar ela em relação à cor do céu. Aqui a gente vai fazer um caso bem comum, principalmente no pôr do sol, assim, quando as nuvens ficam mais escuras do que o céu, porque elas estão refletindo, né? Então eu dei aquela aguada tradicional e vou começar com um degradê, partindo de um azul escuro na faixa superior. E as mesmas cores que eu estou usando no céu, vou usar depois nos reflexos das nuvens. Tá molhado, ela vai escorregando, né? Tem que ser mais ou menos rápido aqui, fazendo a transição. Agora uma faixa com um azul mais claro, aí eu vou deixar clarear esse azul, aí eu vou começar a entrar com um amareladinho de leve aqui, ó, um amarelo mais purinho. Aí ele vai entrar clareando, amarelar um pouco mais intenso aqui e vai alaranjar embaixo, ó. Então o degradê do fundo fica um pouco mais suave. Agora na parte de cima, tem que estar com a tinta mais consistente do que o céu, mais consistente do que o aguado que está no céu. E eu também tenho que saber que se eu faço agora, ela vai abrindo, né? Vai manchando. Então tem que sentir o timing certo, ou esperar secar, ou fazer logo de cara, né? Mas eu já vou fazendo aqui porque eu vou aproveitar um pouco da umidade justamente para dar esse efeito, né? Ó, conforme eu vou passando, ela vai abrindo um pouquinho, vai ficando mais suave. Pinceladinhas bem pontuais, vou tocando e tirando, né? E eu vou tentar usar das cores que já estão na cena aqui para harmonizar melhor, ó. O laranja já tá, esse amarelo aqui já tá. Fazer uma escorrida, assim, pincel deitado também flui legal, ó. Aí os amarelinhos que eu usei aqui para fazer a parte mais do reflexo do céu, que já, aliás, o sol tá por baixo das nuvens, né? Então tem que imaginar que as cores mais quentes relativas ao sol vão estar embaixo da nuvem, né? Ó, esse é o princípio, assim. E até o lance do arrastado, eu posso usar de novo aqui, só que agora com a pincelada arrastada fluindo com cor, né? Pronto, então eu tenho nuvens mais escuras do que o céu. Tem algum tempo, um timing certo aqui para eu pôr alguns toquezinhos e ele integrar, né? Ele vai misturar, vai dar uns escurinhos a mais. E se eu esperar muito, ele não vai fundir com a umidade. Mas aí eu acho que tá legal. Já deu as manchinhas que eu pretendia aí.